Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabelle, sou PAD da disciplina de Microeconomia no primeiro semestre de 2024, e aqui eu trouxe uma correção dos exercícios que vocês fizeram da primeira listinha de oferta e demanda. Eu selecionei os exercícios que tiveram um desempenho menor, tá? Das duas turmas, para a gente corrigir aqui juntos, e eu peço desculpas já, porque eu nunca gravei nada, né? Então eu tô meio acanhada, mas vou dar o meu melhor, tá? E eu vou fazer como se eu estivesse respondendo mesmo, tá? Porque eu já fiz esses exercícios antes, né, e eu acho que é uma atividade interessante para vocês. O primeiro que eu selecionei é esse daqui, ó. A curva normal de demanda ou procura de um bem, letra A, é paralela ao eixo vertical? B, apresenta uma relação direta entre preços e quantidades procuradas? C, apresenta uma relação inversa entre preços e quantidades ofertadas? D. Apresenta uma relação inversa entre preços e quantidades procuradas? Primeira coisa que a gente tem que entender para resolver esse exercício é entender a curva normal de demanda, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o gráfico, que é a melhor forma de analisar essa curva. O que a gente tem que entender sobre o gráfico da demanda para responder essa questão? Primeiro, que o gráfico da demanda ele é negativamente inclinado, tá? Então, ele é decrescente. Segundo, que a demanda e o preço são inversamente proporcionais, porque quando diminui o preço, aumenta a demanda. Quando aumenta o preço, diminui a demanda. Então, esses conceitos vocês precisam ter muito bem solidificados para vocês fazerem a prova, por exemplo. Aqui eu trouxe a respostinha, né, que é dado no final do exercício, quando vem a correção, mas o que vocês precisam entender é basicamente isso, que a curva é negativamente inclinada, que o eixo da demanda é horizontal e o eixo do preço é vertical, que o preço e a demanda são inversamente proporcionais, porque quando aumenta o preço, diminui a demanda, quando diminui o preço, aumenta a demanda. E isso vocês podem notar, né, no dia a dia de vocês. Quando tem um produto com preço muito alto, normalmente vocês não compram aquele produto, né? Ou quando o preço tá numa promoção, né, as pessoas tendem a comprar mais. Então, aqui a resposta, letra D. Apresenta uma relação inversa entre preços e quantidades procuradas ou demandadas, tá? Próxima questão. A curva normal de oferta de um bem, letra A, é paralela ao eixo vertical? Letra B, apresenta uma relação direta entre preços e quantidades procuradas? Letra C, apresenta uma relação inversa entre preços e quantidades ofertadas? Letra D, apresenta uma relação direta entre preços e quantidades ofertadas? Novamente, para a gente analisar essa curva normal de oferta, a gente vai ver o gráfico dela. Coisas que precisamos saber sobre a curva de oferta. Ela é positivamente inclinada, então ela tem uma ascendência, né? Ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o preço e a quantidade ofertada, eles são diretamente proporcionais. Então, quando abaixa o preço, abaixa a quantidade ofertada. Quando sobe o preço, sobe a quantidade ofertada. Por que isso acontece? Pensa agora que você não é um consumidor, você é um empresário, você está querendo vender um produto. Então, se o preço daquele produto ele está alto, você vai querer ofertar mais desse produto, certo? Para quê? Para lucrar. Quando o preço desse produto está baixo, você vai querer vender menos, né? Você não vai ofertar tanto. Para que você vai produzir eh, um monte de produto, sendo que o preço está baixo? Então, a oferta, pensem que a oferta é essa produção, né? Essa quantidade de produção que é lançada no mercado. Então, o preço e a quantidade ofertada são diretamente proporcionais. Quando um diminui, o outro diminui também. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Certo? Portanto, a resposta é a letra D. Apresenta uma relação direta entre preços e quantidades ofertadas. Próxima questão. Quando o preço de um bem substituto do bem X cai, tem-se que: letra A, a quantidade demandada do bem X permanece inalterada. B, as quantidades demandadas do bem substituto e do bem X aumentam. C, a quantidade demandada do bem X aumenta.
D. A quantidade demandada do bem X também cai enquanto do bem substituto aumenta. E. As quantidades demandadas do bem substituto e do bem X permanecem constantes. Bom, muitas coisas, né, muita informação. Essa questão do bem substituto, a gente tem que entender o conceito. Mas, aqui eu trouxe para vocês. O que que é o bem substituto, né? Ele pode ser substituído por outro bem similar. Então, aqui tem um exemplo. Se a carne de boi aumenta o preço, sua demanda cai. Lembra da curva de demanda, né? Aumentando a demanda por outro tipo de carne com menor preço, por exemplo, o frango. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente pode pensar na carne de boi e no frango. Aqui tem a resposta e a gente vai se basear nela para a gente conseguir responder a questão. Finjam que a carne de boi é o bem X da questão, certo? O que está falando na nossa questão? Que quando o preço do bem substituto do bem X cai, tem-se que. Quem que é o bem substituto do bem X? O frango, tá? O nosso bem X é a carne de boi e o bem substituto de X é o frango, beleza? Qual que é a resposta? Letra D. A quantidade demandada do bem X também cai, enquanto do bem substituto aumenta. Por quê? Porque se o preço do bem substituto cai, eu vou procurar esse bem substituto para comprar, certo? Então a carne de frango está mais barata do que a carne de boi. Eu vou comprar a carne de frango. Então a quantidade demandada do bem X vai cair, ou seja, a quantidade que eu demando da carne de boi, ela cai, porque eu vou comprar o bem substituto. Então, a quantidade que eu demando do bem substituto, que é a carne de frango, aumenta. Certinho? Próxima questão. Traçando a curva de demanda individual para uma mercadoria, mantemos alguns fatores constantes e geralmente variamos um. Qual deles? Letra A. A renda individual. B. O preço de outras mercadorias. C. O preço da mercadoria em consideração. D. Os hábitos dos indivíduos. Bom, para a gente entender essa questão, é interessante a gente ver o deslocamento da curva de demanda. Mantendo tudo mais constante, a única coisa que pode variar para alterar a quantidade demandada é o preço. Então, como a gente já viu na análise da curva de demanda, né? Quando o preço ele é menor, a gente tende a demandar mais. P1, que é um preço menor, demandando Q1, que é uma quantidade maior. P0, que é um preço maior, demandando Q0, que é uma quantidade menor. Então, a única variável que pode ser alterada, neste caso, para mudar a demanda, é o preço. A resposta, portanto, é a letra C, o preço da mercadoria em consideração. O início da pandemia da Covid-19 desencadeou alguns efeitos inesperados, tanto em escala global como a queda acentuada nos preços internacionais do petróleo, quanto mais locais, como 2, o aumento exponencial dos preços de alguns bens, como máscaras e álcool em gel. Aos eventos especificados em 1 e 2, podemos classificar como, respectivamente, letra A, escassez de oferta e escassez de demanda, letra B, escassez de oferta e excesso de demanda, letra C, excesso de oferta e escassez de demanda, letra D, excesso de oferta e excesso de demanda ou letra E, nada. Bom, eh, aqui vocês sabem, né, o que aconteceu durante a pandemia, então teve um aumento aí dos preços de máscaras, né, e álcool em gel, e algo que está acontecendo agora também. No material complementar de vocês da aula de elasticidades, eu deixei lá uma notícia sobre o aumento dos preços dos repelentes, né, por conta da epidemia de dengue que a gente está passando. Então, vejam como funciona, né, a economia na prática. Aqui eu já trouxe a resposta para depois a gente entender melhor os conceitos por trás dela. O que que acontece? No primeiro caso, a gente vai ter um excesso de oferta. Por quê? Porque os preços internacionais do petróleo caíram de repente. Então pensem, estão lá produzindo petróleo, 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 de repente acontece uma crise mundial, todo mundo para de demandar petróleo, porque as pessoas não estão saindo mais de casa, né, tem outros fatores, param de demandar petróleo.
ainda tem a produção de petróleo acontecendo, então existe um excesso da oferta desse petróleo por conta da baixa demanda que parou abruptamente. E, no segundo caso, é um excesso de demanda, né. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a demandar máscaras e álcool em gel, e a produção de máscaras e álcool em gel não alcançou essa demanda. Então existe esse excesso de demanda. Portanto, é a letra D, excesso de oferta e excesso de demanda. Agora, entendendo um pouco o excesso de oferta e demanda graficamente, o que que eu gostaria, né, que vocês, compreendessem do gráfico e se, por exemplo, surgir na prova, assim, para vocês colocarem onde é o excesso de oferta, onde é o excesso da demanda, o que que eu tenho que saber? O excesso de oferta é uma situação em que a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada, certo? Quando a gente olha graficamente, o excesso de oferta ele é superior ao preço de equilíbrio. Então, existe ali o equilíbrio de mercado, que vocês podem ver graficamente, ele está bem no pontinho, certo? E o excesso de oferta ele vai estar acima. Então, se vocês querem decorar uma coisa para a prova, por exemplo, se cair uma coisa dessa, vocês podem decorar isso, que o excesso de oferta ele é superior ao preço de equilíbrio, ele está em cima. Agora, o excesso de demanda é uma situação em que a quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada. O que vocês podem gravar? Que o excesso de demanda é inferior ao preço de equilíbrio, ou seja, o excesso de demanda está abaixo do equilíbrio de mercado. Beleza, gente? Próxima questão. Um deslocamento da curva de demanda para a esquerda, sem deslocamentos na curva de oferta, tende a: letra A, aumentar os preços e a quantidade de equilíbrio. Letra B, reduzir os preços e a quantidade de equilíbrio. Letra C, reduzir os preços e aumentar a quantidade de equilíbrio. Letra D, aumentar os preços e reduzir as quantidades de equilíbrio. Ou letra E, os preços sobem e o efeito sobre a quantidade é ambíguo. Bom, então quando há essa retração da curva de demanda para a esquerda, ou seja, para baixo, o que acontece é uma diminuição dos preços. Portanto, também há uma diminuição dos preços de equilíbrio, porque antes esse mercado estava em equilíbrio, né? Existe o cruzamento entre oferta e demanda. Como só a curva de demanda se deslocou, saiu dessa posição de equilíbrio, certo? O equilíbrio é quando eles se cruzam, né? Quando você desloca a curva, não existe mais esse cruzamento naquele ponto inicial. Então, existe essa diferenciação também. Portanto, a resposta é: reduz os preços e também reduz a quantidade de equilíbrio. Certinho, pessoal? Muito obrigada, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho e teremos mais correções das outras listinhas.